Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Vitão, se contratado pelo Flamengo, tem novos bastidores revelados com 5 anos de contrato oferecido. Felipe Luiz toma decisão sobre Alcaraz no Flamengo após amistoso contra o São Paulo. Felipe Luiz recebe boa notícia envolvendo a chegada de Danilo e defensor deve rescindir seu contrato hoje com a Juventus. Flamengo aciona a FIFA para receber valores milionários de times portugueses. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A nova gestão do Flamengo tem como objetivo principal arrumar a casa dentro e fora de campo. Nos quesitos valores a receber, a diretoria rubro-negra ainda não identificou os pagamentos de negociações com o Estrela da Amadora de Portugal e o Leixões também de Portugal, por Igor Jesus e Verton, respectivamente, e desse modo, com o prazo não cumprido, o departamento jurídico do clube vai acionar a FIFA para que os times portugueses acertem os seus respectivos débitos. O Flamengo tinha dado o prazo de até sábado, dia 18, para os clubes de Portugal se manifestarem quanto aos valores, mas o contato não aconteceu. E com isso, o jurídico do Flamengo vai entrar com uma ação na FIFA para cobrar essas quantias. Juntando as duas dívidas, o Mengão tem mais de 20 milhões de reais para receber. O Flamengo vendeu o Verton e o Igor Jesus para o Leixões e Estrela Amadora, respectivamente. O atacante foi negociado na temporada passada por €1 milhão, 5,8 milhões de reais na cotação da época, enquanto a negociação pelo volante Igor Jesus teve acordo firmado por €2,3 milhões, 14,8 milhões de reais na cotação da época. De momento, o prazo inicial para a quitação dessas dívidas estavam previstos para o ano passado, quando o Flamengo ainda era gerido aí pelo Rodolfo Landim. No entanto, com a chegada do BAP, o clube vai buscar os valores devidos na FIFA. O consórcio Fla-Flu anunciou uma grande novidade para o Maracanã. Em uma atitude estratégica para potencializar a arrecadação do estádio, vai ser realizado um leilão para a venda de camarotes. Essa iniciativa marca um passo significativo para o consórcio, que assumiu a operação e exploração do Maracanã por 20 anos após vencer a licitação em 2024. Vale destacar que cerca de 13% dos camarotes do Maracanã estarão disponíveis no leilão, com a inovação de oferecer contratos de longo prazo de 1, 2 e até 3 anos. O leilão vai ser eletrônico e está previsto para acontecer no próximo mês. E a expectativa é que a medida aumente a transparência e a competição entre as empresas interessadas em garantir um espaço privilegiado no estádio. Isso porque, até o momento, havia uma limitação na variação entre os grupos que adquiriram os camarotes, com pouca segurança para aqueles que estavam na lista de espera. Além disso, o consórcio projeta arrecadar 46 milhões de reais com o aluguel dos camarotes, o que representa quase 40% da receita anual prevista para a operação do Maracanã. A venda desses espaços é apenas um dos pilares financeiros do consórcio, que busca diversificar suas fontes de receita. Com isso, o consórcio não só reforça o potencial financeiro do Maracanã, como também projeta melhorias contínuas no estádio, com a expectativa de que as receitas de shows e patrocínios aumentem ainda mais nos próximos anos. Sendo assim, o leilão dos camarotes representa um marco no início da gestão Flamengo e Fluminense sobre o Maracanã. Dessa maneira, o estádio carioca ganha uma nova dinâmica de exploração, com maior transparência e novas possibilidades para o público corporativo e empresarial. Isso porque a inovação de contratos mais longos visa garantir a fidelização de empresas e tornar o Maracanã ainda mais atrativo para os futuros negócios. O Flamengo continua a revelar talentos em suas categorias de base. E o volante Pablo Lúcio, de 17 anos, é um dos destaques recentes.
Natural de Joinville, Santa Catarina, o jovem jogador chegou ao clube em 2022 para integrar a equipe sub-15 e, desde então, ele vem se consolidando como uma peça importante no meio de campo do Flamengo, acumulando atuações consistentes e chamando a atenção de torcedores e comissão técnica. Atualmente no sub-20, o Pablo Lúcio disputou 30 partidas em 2024. Marcou 10 gols, desempenho que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele mede 1,88 e tem a habilidade na saída de bola e a visão de jogo como características principais que o tornam uma promessa dentro do clube. Inclusive, ontem, no amistoso contra o São Paulo, ele entrou no final e foi muito bem, mostrou categoria, deu um lindo passe de calcanhar e depois deu um lençol no seu marcador. Em abril de 2023, o Flamengo assinou seu primeiro contrato com o garoto, estipulando uma multa rescisória de 278 milhões de reais para assegurar a sua permanência no clube. Os torcedores do Flamengo demonstram grande entusiasmo com o garoto e nas redes sociais existem vários vídeos com lances do volante que viralizaram, evidenciando a sua capacidade técnica e maturidade em campo. Muitos rubro-negros elogiaram a precisão dos seus passes e a segurança defensiva apresentada durante todos os jogos da base. A estreia do Pablo Lúcio no profissional aconteceu no amistoso contra o São Paulo pela FC Sirius, sob o comando do Felipe Luiz. O treinador destacou a qualidade do jovem volante, embora tenha admitido certo receio por tê-lo escalado fora da sua posição habitual. Aspas, no segundo tempo, o ideal era tirar todo mundo, 45 minutos com um time e 45 com o outro. Mas não tínhamos esse jogador de ataque, era o Arrascaeta. O Pablo é volante, então fiquei com peso na consciência de colocar ele fora da sua posição, sendo a estreia no profissional por 45 minutos, disse lá o Felipe Luiz. Então esperei um pouco mais, meu preparador físico disse que poderia ir com Matheus Gonçalves até 60 minutos, ainda assim ele entrou muito bem e fez um grande jogo, finalizou lá o técnico Felipe Luiz. O elenco do Flamengo voltou ao Brasil nesta segunda-feira após pré-temporada nos Estados Unidos. Sendo assim, o rubro-negro divulgou data e horário da apresentação do Juninho, seu novo reforço para o ataque. O evento vai ser nesta terça-feira, dia 21, às 15 horas, horário de Brasília. A apresentação do Juninho demorou por conta da presença do José Boto, novo diretor técnico do Flamengo. O dirigente estava nos Estados Unidos, ao lado do elenco rubro-negro, e, portanto, não houve tempo para apresentar o novo reforço. Apesar de ser apresentado oficialmente apenas nesta terça-feira, dia 21, o Juninho já sabe qual número vai usar no Flamengo. O atacante será o novo camisa 23 do clube, visto que o Davi Luiz não renovou seu contrato e saiu do Flamengo sem custos. O Flamengo pagou por ele 31 milhões de reais ao Karabag do Azerbaijão. O Juninho é o atacante que nosso modelo de jogo pede. Ele tem ambição, é rápido, tem faro de gol e vai elevar o nível do nosso elenco, destacou lá o Felipe Luiz. A sua estreia está prevista para o jogo contra o Volta Redonda em Brasília, pela 5ª rodada do Carioca, no próximo sábado, dia 25. Em final de contrato com a Juventus da Itália, que iria até junho de 2026, Danilo entrou em um acordo com o clube e acabaram optando pela rescisão de forma antecipada. Fora dos planos da equipe, o lateral entendeu que encerrar o seu vínculo agora seria o melhor para ambas as partes. Com isso, ele entrou no radar de clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo e o Santos, mas também ainda interessa ao mercado internacional, com o Napoli da Itália entrando firme na jogada. Diante do destino ainda indefinido, o Flamengo monitora a situação do atleta de perto. A grande novidade dessa situação toda é que, de acordo com informações do Corriere dello Sport, a rescisão contratual entre o lateral e a Juventus será assinada nesta segunda-feira. Apesar de ficar livre no mercado, o lateral de 33 anos ainda não se definiu quanto ao seu futuro. Vale destacar que o Felipe Luiz já entrou em contrato com ele, buscando estreitar essa relação e convencê-lo a aceitar a sua vinda para a Gávea nessa próxima temporada. O Felipe ainda destacou que tem um interesse em utilizá-lo como um zagueiro, principalmente depois da saída do Fabrício Bruno.
Vale destacar que esse também é um dos objetivos do Danilo. Dessa forma, o diretor de futebol José Boto vem mantendo o contato com o staff do Danilo com o objetivo de estreitar as negociações e sair na frente dos concorrentes na busca desse bom reforço. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Porque aqui, para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí a gente cresce bonito o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. O Flamengo vem trabalhando nos bastidores através do José Boto para qualificar o seu elenco e, nesse cenário, uma situação acabou repercutindo no último domingo, dia 19. Isso porque foi revelado que o Flamengo fez uma proposta oficial pela contratação do zagueiro Vitão, de 24 anos e titular absoluto do Internacional, oferecendo como abatimento da dívida dos gaúchos com a contratação do volante Thiago Maia. No entanto, os cariocas acabaram sendo surpreendidos com a recusa do Internacional. Diante disso, foi exposto que o Mengão só vai continuar nas tratativas se o zagueiro forçar a sua saída do time de Porto Alegre. Em meio a isso, mais bastidores sobre a situação acabaram vindo à tona. Antes de mais nada, é bom que se diga, a diretoria do Flamengo está muito incomodada com a falta de pagamento pelo Thiago Maia e a recusa do time gaúcho irritou ainda mais. E, dessa forma, a relação entre essas diretorias não é nada das melhores. Porém, o Flamengo ainda não dá a negociação como descartada, embora não vá aumentar a oferta, porque o entendimento é que o valor oferecido já está no limite do clube. Inclusive, acabou sendo revelado o tempo de contrato oferecido ao zagueiro. Caso ele venha mesmo para o Rio de Janeiro, o zagueiro vai assinar um contrato de 5 anos com o Flamengo. Porém, a negociação segue sendo complexa pela postura do Internacional. Vale lembrar que o Vitão tem 24 anos, faz 25 em fevereiro, tem 1,85 de altura, é um zagueiro destro que também pode jogar de lateral direito. Chegou ao Internacional de Porto Alegre em julho de 2024 e tem contrato por lá até 31 de dezembro de 2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 9 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do zagueiro Vitão? Coloca aí! O Flamengo está realizando a sua pré-temporada nos Estados Unidos, enquanto vem atuando com um elenco alternativo no Campeonato Carioca. Entretanto, vem passando por uma situação muito complicada na vice-lanterna aí da competição, com apenas 1 ponto ganho em 9 disputados. Dessa forma, a qualificação do elenco se tornou uma das prioridades da diretoria, entendendo a importância de suprir ausências no seu elenco. E com isso, vê o Flamengo avançar em uma negociação para ter Danilo no elenco. Além dele, outro nome que ganhou força nos bastidores foi o do Vitão. Entretanto, as equipes vêm enfrentando dificuldades para fechar um acordo. Mas buscando convencê-lo, a gestão analisa a possibilidade de envolver o zagueiro Pablo nessa negociação. Apesar do desempenho bem abaixo do esperado em campo, que gerou muitas críticas entre os torcedores do Flamengo, o Felipe Luiz está confiante que o Alcaraz ainda vai deslanchar nesse elenco e, por conta disso, pretende insistir com ele. Diante do valor investido para sua contratação, existia uma grande expectativa para o desempenho que fosse apresentado em campo. Mas, apesar do entusiasmo, o jogador não vem conseguindo dar o esperado em campo. Com apenas 21 anos de idade, o Felipe entende que ele tem muito a evoluir em campo, pelo potencial, mas é necessário ter paciência para que ele consiga apresentar o seu desempenho em campo. Vale lembrar que ele foi o destaque do elenco na pré-temporada, o que agradou demais o Felipe Luiz, que com isso aumentou a sua confiança no argentino. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Alcaraz vai dar a volta por cima e vai engrenar no Flamengo nessa temporada? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço pra cima deles, Mengão!